Fala galera, tranquilo? Vamos testar hoje uma nova formação com um pedestalzinho para o microfone, ver se fica melhor a gravação, se falha menos. A gente está se adaptando ainda a esse EAD, bonezinho na cabeça aqui para esconder o cabelo, porque eu levantei faz meia hora e deu preguiça de pentear o cabelo. Mas o que vale é focar na aula. Essa é uma aula importantíssima e é uma aula muito fácil de vocês entenderem, que é comum em provas e vestibulares quando o assunto é química. São os fatores que deixam uma reação mais rápida ou que deixam a reação mais lenta, ou seja, os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Vamos lá? Então vamos começar só destacando, a gente vai comentar fator por fator, né? Então quais são os fatores que podem deixar uma reação química mais rápida ou mais lenta? A temperatura. Mais quente ou mais frio altera a velocidade. O estado físico, se eu fizer uma reação com reagente no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, então eu vou ter alteração na velocidade da reação química. O quanto os reagentes entram em contato entre si. Tá? Então é a superfície ou área de contato. Se eu vou utilizar um catalisador ou um inibidor, os dois têm funções antagônicas, contrárias, e a quantidade de reagente que é colocado em contato entre si. Lembrando que tudo isso que eu estou falando, vocês quando pensarem na justificativa para responder isso, vocês vão pensar na teoria das colisões. Lembra? A gente considera que uma reação química ela vai acontecer após haver o choque, ou seja, a colisão entre as moléculas dos reagentes. Quanto mais colisões acontecerem, quanto mais energética, quanto mais forte forem essas colisões, maior é a chance de haver a formação do complexo ativado e, consequentemente, que leva obrigatoriamente à formação do produto. Vamos falar fator por fator, tá? Tranquilo? Primeiro fator, superfície de contato. Ali eu tenho um cálculozinho, né? Então aqui, ó, eu tenho um cubo, deixa eu mudar aqui, ó. Aqui eu tenho um cubo de aresta 2 centímetros. Tranquilo? Está aqui, ó. Eu tenho um cubo de aresta 2 centímetros. Então, cada face dessa vai ter uma área de 4 centímetros quadrados. Como um cubo tem 6 faces, 6 vezes 4, esse cubo está me expondo uma área de 24 centímetros quadrados. Se eu pegar esse cubo agora e quebrá-lo em cubos menores, tá vendo? Eu quebrei agora num cubo, ao invés de 1 centímetro, eu quebrei ele num cubo de 2 centímetros, quebrei num cubo de 1 centímetro de aresta. Então aqui vão caber agora então 8 cubinhos. Se eu pegar aqui, então eu tenho 1 centímetro quadrado de face, cada cubo tem 6 faces, 6 centímetros quadrados, 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Percebe? Olha só, eu estou passando de 24 centímetros quadrados para 48 centímetros quadrados. Imagina que esse cubo seja um cubo de açúcar, que você vai ingerir esse cubo e ele vai ser digerido. Ele vai ser dissolvido, por exemplo, pela saliva. A saliva tem que entrar em contato com o açúcar para dissolvê-lo. Imagina, se você pegar o cubo da esquerda, que é o cubão, ele vai expor uma área de 24 centímetros quadrados. Se você colocar 8 cubinhos de 1 centímetro quadrado de área de superfície de face, então você vai expor o dobro de área de contato, ou seja, a digestão vai vai ser muito mais lenta. Então, lembra que eu falei no começo que as reações acontecem porque os reagentes colidem entre si? Então, quanto maior é a superfície de contato, mais área está sendo exposta para que as colisões possam acontecer. Mais rápida vai ser a reação. Então, olha só, se você tiver uma barra, se você tiver a mesma quantidade em partículas ou a mesma quantidade pulverizada em pó eu vou ter a maior exposição de área de contato. Então, vai ser a reação mais rápida. Fechou? Olha aqui. Eu tenho aqui duas situações. No potinho número 1 aqui, você tem a quantidade que esse comprimido efervescente
tem de medicamento é a mesma quantidade que tem nessa colher. Se você jogar os dois dentro de um copo, qual que vai se dissolver primeiro? O em pó ou o em comprimido? Ademir, é óbvio que o em pó vai se dissolver muito mais rápido. Por quê? Porque se ele está em pó, ele está mais particulado. Quanto menor é o pedacinho, maior é a superfície de contato que ele está expondo. Então, no frasco em que eu estou dissolvendo uma colher do mesmo medicamento que está em comprimido, lá a dissolução vai ser mais rápida. Ó, eu tenho aqui uma placa e tenho uma palha de aço. Eu vou chutar, eu não sei quanto que tem. Eu vou dizer que tem 3 gramas aqui e eu vou dizer que tem 3 gramas aqui. Eu tenho a mesma quantidade de matéria. Qual das duas vai enferrujar mais rápido se ficar úmida e exposta ao ar? Ademir, se eu deixar uma barra de ferro, que é o principal constituinte do aço, e deixar um bombril, uma palha de aço, é óbvio que a palha de aço vai enferrujar muito mais rápido. Por quê? Porque como ela está toda em uma malha, ela está expondo maior superfície de contato. Tranquilo? Quando fizer uma pólvora para explodir, a explosão é uma reação rápida ou lenta? Explode assim, ó. Não, explode. É uma reação violentíssima e muito rápida. Ou seja, o ideal é que a pólvora seja bem moída, bem particulada. Quanto menor for o grãozinho dela, mais rápida vai ser a reação no momento da explosão. Isso eu não preciso dizer para vocês, né? A gente sabe que quando eu tiver um aumento da temperatura, a minha vai ter também um aumento da velocidade. Isso todo mundo sabe, né? Então, eu tenho na imagenzinha da esquerda um freezer, na imagenzinha da direita uma panela de pressão. A gente já viu isso em propriedades coligativas, mas efeito do solvente puro. Ó, na panela de pressão, eu tenho um aumento da pressão. Como eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição. Então, dentro da panela de pressão, a água está fervendo a uma temperatura mais elevada. E aí, então, como a água ferve a uma temperatura maior, aumenta a velocidade de cozimento do alimento. Há um fator, uma regrinha de Van 't Hoff, que fala que a cada 10 graus Celsius que eu aumento a temperatura, a minha reação química fica 2 vezes mais rápida. Isso não é uma regra que se aplica a muitas coisas, mas nesse assunto de alimento, de tempo de degeneração ali, de cozimento, é válida. Então, por exemplo, se a água ferve a 100 graus e dentro da panela de pressão essa água ferver a 110 graus Celsius, eu imagino então que o alimento cozinhe 2 vezes mais rápido dentro da panela de pressão, ou seja, reduz o meu tempo de cozimento pela metade. Então, quando a mãe de vocês colocar um feijão, uma carne, um macarrão, algum alimento dentro de uma panela de pressão, a sua mãe está usando que princípio para cozinhar? Que ela vai cozinhar o alimento mais rápido. Cozinha mais rápido por quê? Porque a água está fervendo com uma temperatura maior. Fervendo com uma temperatura maior por quê? Porque está sendo aprisionado o vapor da própria água dentro da panela e esse vapor está exercendo pressão sobre o líquido, dificultando que as moléculas do próprio líquido escapem para o estado gasoso. E a regrinha é válida também, por exemplo, para alimentos dentro da geladeira, né? Então, vamos lá. Dentro da geladeira está 15 graus Celsius. Fora da geladeira está 25 graus Celsius. Onde é que eu coloco? Uma maçã dura mais tempo aonde? Dura mais tempo dentro da geladeira. Não tem uma diferença de 10 graus Celsius? Então, a maçã dentro da geladeira, usando esse princípio que é cheio de exceções, é de se esperar que a maçã demore o dobro de tempo para amadurecer ou apodrecer do que quando está deixada fora da geladeira. Quanto mais quente,
maior é a energia que você forneceu para as moléculas, mais agitadas elas ficaram, mais colisões elas estão tendo por tempo, maior a frequência das colisões e maior é a energia cinética da molécula, ou seja, as colisões são mais efetivas. Concentração. Isso também é fácil de entender, né? Uma reação não acontece quando ocorre colisão. Então imagina você numa boate, numa casa noturna. Tá você num salão com 20 pessoas. E na mesma boate, num outro dia, tá você num salão com 200 pessoas. Em qual dessas duas situações você tem mais chance de colidir contra alguém? Ademir, é óbvio, né? Eu tenho mais chance de colidir contra alguém naquele onde tinha mais pessoas dentro do ambiente. Isso em química se traduz por maior quantidade dentro do mesmo volume, ou seja, vai ter maior chance de haver mais colisões naquela situação em que eu tiver o quê? Maior concentração. Um prego, quando é colocado em contato com um ácido, ele vai ou não vai sofrer oxidação? Vai sofrer. Então, se eu pegar esse prego e botar dentro de um pote com um ácido 2 mols por litro, e pegar um outro prego igual e colocar num outro pote com uma solução 5 mols por litro, onde é que o prego vai oxidar mais rápido? Ademir, num pote 2 mols por litro e num pote 5 mols por litro, é óbvio que o processo de oxidação vai acontecer mais rápido aonde eu tenho maior quantidade de reagente. Tranquilo? Vamos embora? A pressão não é um fator novo. A pressão, ela também vai influenciar bastante na concentração. Lembra que eu falei para vocês, quando eu fizer esse colchetes, eu estou falando em quê? Mol por litro. Percebe? Olha só, quando, num sistema gasoso, óbvio, né? Quando eu aumento a pressão, eu consequentemente diminuo o volume. Eu vou fazer aqui, ó. Como é que eu calculava a concentração molar, ou a molaridade, ou a concentração em mols por litro? Então, era um número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Olha o exemplo número 1 aqui e no exemplo número 2. Eu pergunto, o número de moléculas dentro dos dois recipientes é igual ou é diferente? Se você for contar ali, é igual. Então, o número de mols do gás ali dentro não mudou. Mas como eu aumentei a pressão, eu comprimi o sistema, então eu fiz o quê? Eu diminuí o volume. E matematicamente, se você diminui o volume, você aumenta a concentração. Então, para um sistema gasoso, quando você comprime o sistema gasoso, você está aproximando as moléculas. E está caindo no mesmo exemplo do anterior. Você indiretamente está aumentando a concentração dos reagentes. Apertou? As moléculas ficam mais próximas. Ficando mais próximas, você faz o quê? Você faz com que possam haver maior número de colisões e, consequentemente, maior a probabilidade de que haja a formação do produto. Vamos embora? E a gente já viu bastante o catalisador, né? Então, eu tenho a curva número... Opa, deixa eu apagar isso que ficou feio aqui. Olha lá. Eu tenho a curva número 1 e eu tenho a curva número 2. Eu tenho a curva número 1 e eu tenho a curva número 2. Qual das duas curvas corresponde à reação com o catalisador? Ademir, se o morrinho é mais baixinho, é porque a reação é mais rápida. Então, a curva número 2 é a reação concatenalizador. Tá? É a reação com catalisador. A curva número 1, que é a mais lenta, é a reação sem catalisador. Se por acaso vocês encontrarem um gráfico assim, ó, quer ver? Ó. Tá vendo com 3? Essa aqui é a reação normal, sem nada. Essa de cima é a que ficou mais lenta, é a inibidor. E a de baixo, que é a curva mais rápida, é a com catalisador.
O inibidor tem a ação contrária do catalisador. Enquanto o catalisador ele acelera a reação química, o inibidor ele retarda a reação química. Catalisadores. Essa parte teórica aqui, ela costuma aparecer muito em prova. Então, lê comigo ali, ó. Os catalisadores são substâncias ou inibidores que, quando presentes, aumentam ou diminuem a velocidade da reação sem ser consumido. Lembra, eu vou repetir o exemplo que eu tinha feito. Ademir, eu adoro comer pão com margarina. Então, eu vou escrever aqui, ó. Margarina. A margarina é a forma chique do antigo pão com banha, né? Talvez os avós ou bisavós de vocês, quando fossem comer pão, pegavam o pão, molhavam na banha e molhavam no açúcar e comiam pão com banha com açúcar. Ai, que nojo, eu não como pão com banha. Claro que você come. Você come pão com margarina? A margarina, ela é um óleo vegetal hidrogenado. Então, para a fabricação da margarina, eu pego o óleo e hidrogeno. Eu vou tirar as ligações duplas da cadeia carbônica, que torna ela insaturada, e vou transformá-la numa cadeia saturada. Para que isso aconteça rápido, eu uso o níquel como catalisador. Pergunto para vocês, vai ter níquel dentro da margarina? Não, Ademir. O níquel ele não vai ser consumido, ele não vai aparecer no produto final. O níquel ele é o catalisador, ou seja, ele vai simplesmente acelerar a reação química. Os catalisadores ou inibidores encontram caminhos alternativos, ou seja, uma rota reacional que apresenta uma menor energia de ativação no caso do catalisador ou uma maior energia de ativação no caso do inibidor. É o gráfico que eu havia feito no slide anterior. Ó, aqui está a reação, ela acontece assim, tá? Eu vou achar um catalisador, então eu vou achar um caminho alternativo em que eu reduzo a energia de ativação. Eu vou usar um inibidor, eu vou achar um caminho alternativo em que eu aumento a energia de ativação. Aumentar a energia de ativação é deixar a reação mais lenta. Diminuir a energia de ativação é deixar a reação mais rápida. Vamos pegar então a nossa apostila na página 50 e vamos organizar as nossas ideias. Ramo da química responsável por compreender fatores que influenciam na rapidez de uma reação química. Qual é o ramo da química que estuda e compreende os fatores que influenciam na rapidez de uma reação química? Vai ser o quê? Vai ser a cinética química. Tranquilo? Esse é o ramo da química que estuda os fatores que Quais são os principais fatores? Vamos lá. O principal fator que influencia na velocidade de uma reação química vai ser a temperatura. Tranquilo? O segundo fator vai ser a superfície ou a área de contato. O terceiro fator vai ser a concentração dos reagentes. O quarto fator vai ser o catalisador. E o quinto fator vai ser o inibidor. Não sei se a apostila colocou, por exemplo, catalisador / inibidor e botou depois estados físicos dos reagentes. É que eu acabo colocando, às vezes, o estado físico do reagente junto com a temperatura, que a gente consegue, então, alterar. Mas, de maneira geral, esses são os fatores que interferem na velocidade de uma reação química. A temperatura, quanto mais quente, mais rápido. Quanto mais frio, mais lento. A superfície de contato, quanto maior, mais rápida. Quanto menor, mais lenta. Mas lembra que a superfície de contato maior significa quebrar em pedacinhos menores o reagente. Concentração dos reagentes. Quanto mais reagente eu tenho, maior é a probabilidade de ocorrerem colisões efetivas, mais rápida é a reação. Dentro da concentração dos reagentes, se a amostra for gasosa, você pode incluir o quê? A pressão, que aí você aumenta a pressão,
diminui o volume e indiretamente aumenta a concentração. Eu tenho o catalisador e o inibidor, que são substâncias que alteram a velocidade, para mais ou para menos. E eu posso colocar ali também o estado físico dos reagentes. Tranquilo? Atividades, página 51. A velocidade de uma reação química pode ser alterada por alguns fatores que aceleram ou retardam esse processo. Em cada um dos itens apresentados a seguir, há situações do cotidiano que são relacionadas diretamente com um dos fatores. Indique o fator determinante para a análise da rapidez e explique como esse fator contribui para aumentar ou diminuir a velocidade. Letra A. O cozimento dos alimentos em uma panela de pressão é mais rápido do que uma panela comum. Fator que interfere. Que fator eu tenho ali? O fator que fez cozinhar mais rápido é a temperatura. Eu vou deixar gravado, depois vocês copiem. O que a temperatura faz? A temperatura faz as moléculas vibrarem mais, o aumento da temperatura. A molécula vibrando mais, ela vai, primeira coisa, colidir mais vezes, aumenta a frequência da colisão. E quando ela colidir, como ela está vibrando mais, aumenta a energia da colisão. Então, mais quente, maior é a frequência das colisões e maior é a energia das colisões. Exemplo B. O carvão em brasa, quando abanado em uma churrasqueira, fica mais incandescente. Quando você está assoprando ou abanando, você está fazendo o quê? Você está aumentando a concentração. Então, olha só, o carvão é carbono puro, mas para queimar ele precisa do quê? Do oxigênio. E aí ele vai produzir a fumaça, que é o quê? O gás carbônico. Ou seja, para alguma coisa queimar, eu sou obrigado a ter o quê? A ter gás oxigênio. Então, se eu fornecer mais oxigênio, eu vou ter maior velocidade de combustão. Ponto pacífico. Letra C. Um pedacinho de palha de aço em cima de uma pia enferruja mais rapidamente do que um prego nas mesmas condições e com a mesma massa. Tá vendo aqui, ó? O prego está amarelado aqui, amarronzado, que é a ferrugem. O bombril também está amarronzado. É porque na palha de aço eu vou ter o quê? Uma maior superfície de contato. Como ele está em palha, ele está em pedaços muito pequenininhos, ele está expondo uma maior área de contato. Atividades, página 52. Gráficozinho. Eu já sei que o número 1 aqui é a reação com o catalisador e eu já sei que a curva número 2 é a reação sem o catalisador. Pergunta letra A. Qual das duas curvas refere-se à reação não catalisada? É a curva... Deixa eu ver porque eu estou sem óculos e está longe aqui. Peraí, um minutinho. Pausa. A reação não catalisada é a curva número 2. Justifique sua resposta. Se tem um gráfico, eu vou justificar baseado no gráfico. Por quê? Porque a curva número 2 é aquela curva que tem o quê? A maior energia de ativação. Qual é a função do catalisador nesse processo? Você está fazendo uma prova, por exemplo. Então, a pergunta letra B, você faz o catalisador, ele acha um caminho alternativo. Tá certo? Tá, mas não porque em relação a essa pergunta eu analiso o gráfico. Se a prova me dá um gráfico, ela quer a resposta baseada naquele gráfico. Qual é a função do catalisador? Então, a função do catalisador baseado no gráfico é diminuir a energia de ativação. Diminuir a energia de ativação. Determine a energia de ativação da reação catalisada. Então, eu vou botar aqui a reação catalisada e a reação não catalisada. Vamos lá. Com o catalisador, ó, é do A e B até chegando aqui no complexo ativado. Sai de 20
e chega a 120. Então, com o catalisador, eu tenho uma energia de ativação de 100 kJ. Na reação não catalisada, eu saio de 20, mas agora tem que chegar lá em cima. Tem que chegar em quanto? Em 240. 240 menos 20, eu vou ter o quê? 220 kJ. Tranquilo? 240 menos 20, 220. 120 menos 20, 100. Tranquilo? Está aqui, ó. A letra C me responde a letra B. E a letra C me responde a letra A. A letra B pergunta qual é a finalidade do catalisador. Resposta: diminui em 120 kJ a energia de ativação. A resposta à letra A: qual é a não catalisada? É a número 2. Por quê? Porque a reação não catalisada tem maior energia de ativação. Tranquilo? Ó, é uma aulinha fácil, eu gosto dessa aula. Elas são conceitos práticos do dia a dia, bastante comuns, sem parte muito de cálculo, uma parte de raciocínio lógico. Tá tranquilo? Fechou? Ó, então agora vocês voltam para mim, lá para o nosso encontro em EAD, e quem puder agora já acompanha, porque a gente vai seguir agora na resolução da tarefa. E quem estiver acompanhando essa aula posteriormente já fica aqui para ficar junto comigo. Fechou, galera? Um grande abraço, fui e voltei. Estou eu aqui de volta. Vamos lá? O que é tarefinha? Página 52. Ah, não, isso aqui é a mesma, né? Ó, desculpa. Então, ó, a gente já respondeu isso aqui, né? Já respondeu a A. Agora falta a D, a E, a F e a G. Determine a energia do complexo ativado com e sem catalisador. Vou botar aqui, ó, CA, complexo ativado com catalisador e sem catalisador. A energia do complexo ativado é a pontinha do morro. Sem catalisador é aqui, ó, 240 kJ. Com o catalisador, 120 kJ. Tranquilo? Com 120 e 100, 240. O ΔH, a variação da entalpia da reação catalisada, é a mesma que a da reação não catalisada? Sim. Quanto que é o ΔH? Ó, ΔH é igual ao quê? ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A entalpia do produto é 80. A do reagente é 20. O ΔH dessa reação deu mais 60 kJ. Se você fizer o cálculo para a reação com catalisador e sem catalisador, o ΔH é sempre o mesmo. O catalisador ele não altera o ΔH. Ele faz apenas com que a reação aconteça mais rapidamente. Calcule a variação de entalpia para a reação. Já fizemos o cálculo. 60, ela é endotérmica, porque ele está começando embaixo em 20 e está acabando em cima em 80. Então, 80 menos 20 mais 60 kJ. Deixa eu conferir direitinho, que esses dias eu errei aqui, porque eu não olhei, estava tão acostumado a fazer quilojoule, e o gráfico era em quilocaloria. Classifique a reação em endotérmica ou exotérmica. Essa reação aqui é uma reação o quê? Endotérmica. Eu adoro assim, ó, justifique sua resposta, porque o ΔH é maior do que zero. E números maiores do que zero são números positivos. Finaleira, vamos terminar? Uma das formas de representar mecanismos de reações químicas é apresentada no gráfico a seguir, que representa as várias etapas de uma reação. Olha só esse gráfico, tá vendo? Ó, esse gráfico acontece aqui eu tenho uma etapa, aqui eu tenho a segunda etapa e aqui eu tenho a terceira etapa. Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é a etapa mais lenta? Ademir, a mais lenta é a que tem a maior energia de ativação. Essa 2 aqui
é a mais lenta. Qual que é a mais rápida? Ademir, a mais rápida é a 1, tá vendo? É a que tem a menor energia de ativação. Por que é que eu estou falando isso? Essa reação aqui é a chamada reação não elementar. Ela acontece em etapas. Não é A mais B formando C. É A mais B formando AB mais B mais B. Tem mecanismos mais complexos. Então, ela acontece em etapas. As etapas que acontecem têm velocidades diferentes. Eu vou usar para vocês como exemplo. A gente está reformando a sala de aula. Vamos ver assim, ó. Vai ter um eletricista que vai fazer a parte elétrica, óbvio, né? Por isso que ele é eletricista. Vai ter um pintor que vai pintar a sala inteira. Vai ter um cara para colocar as carteiras e um cara para colocar o quadro. O eletricista faz toda a fiação em 2 horas. O cara coloca o quadro em 45 minutos. O cara traz e bota as cadeiras em 15 minutos. E o outro pinta a sala em 2 dias. Trabalhando todo mundo junto, quanto que é o tempo total de reforma dessa sala? Ademir, vai ser o tempo do cara que é mais lento. Então, enquanto o cara está pintando, o outro já colocou o quadro. Enquanto ele está pintando, já terminou a parte elétrica. Enquanto ele está pintando, o cara já colocou a carteira. Então, o tempo para que a reforma da sala aconteça vai ser o tempo com que aquele mais lento demora para fazer a atividade. Outro exemplo, tem uma maratona. Qual é o tempo que demora a maratona? Quanto tempo demora uma maratona? Ademir, o primeiro chega em 2 horas e 10, 2 horas e 1, 2 horas e 5, mas ela vai demorar até que o último chegue. A maratona demorou 7 horas, é porque o último cruzou a linha de chegada depois de 7 horas. Ou seja, num processo que acontece com várias etapas, sempre é a etapa mais lenta que me determina a velocidade final da reação. Entenderam? Então, quem é que mais me atrapalha essa reação aqui desse gráfico? É a etapa número 2. É com ela que eu tenho que me preocupar. Porque ela é a etapa mais lenta. Tá? De acordo com o gráfico, letra A, o uso de um catalisador aumentará a energia liberada pela reação. Eu pergunto para vocês, o catalisador, ele altera o ΔH? Não. Essa reação libera X quilocalorias ou quilojoules. Se você usar um catalisador, ela vai continuar liberando a mesma quantidade, só que mais rápida. Letra B. O uso de um catalisador diminuirá a energia liberada. Ele nem aumentará e nem diminuirá. Letra C. O uso de um catalisador para aumentar a velocidade da reação é mais efetivo na segunda etapa. Não é a 2 que é a mais lenta, então se eu quero deixar a reação mais rápida, eu tenho que me preocupar em mais importante com a etapa número 2, porque ela é a que tem a maior energia de ativação. Letra D, a primeira etapa é a que determina a velocidade. A primeira é a mais rápida, quem determina a velocidade é a mais lenta. A terceira etapa que determina, não, a terceira etapa é a intermediária, ela não é a mais lenta. Então, a alternativa certa, letra C de adeus. Não tem nada a ver, mas fiquem com Deus, um abraço, obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula. Fui, galera!